Fala pessoal, estamos aqui no canal Concurso Barro Branco. Meu nome é Alexandro Gomes e eu ajudo você que quer ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então você tem que me acompanhar, porque eu coloco conteúdo constantemente para ajudar você na conquista desse sonho. E no vídeo de hoje eu preparei para falar sobre a redação. O que zera na sua redação? Você que vai prestar essa prova, a próxima prova agora, o que zera na sua redação? Às vezes a gente fica, digamos que, preocupado, né, com as questões e tal, perde muito tempo nas questões e acaba deixando por último a redação. E aí, qual estratégia seria a melhor? E o que zera de fato aí na sua redação, beleza? Vem comigo até o final, que a missão é ajudar você. Valeu? Vamos que vamos. Fala pessoal, meu nome é Alexandro Gomes, estou aqui para ajudar você, para apoiar você nesse processo. Lembrando que a prova está por vir, né? E nós temos que nos prepararmos, temos que direcionar o nosso estudo, a nossa atenção para o que de fato importa, beleza? Lembrando que a prova ela é composta por 80 questões de múltipla escolha e você vai ter 5 alternativas, apenas uma alternativa correta. Fechado? Tudo bem? Só que assim, para que eles corrijam a sua redação, você tem que acertar no mínimo 40 questões, ou seja, 50% da prova, da parte objetiva. Beleza? E aí a sua redação ela vale 20 pontos. E é importante que você entenda algumas coisas para que você não zere na sua redação. Porque se você zerar, não adianta você, digamos que, gabaritar. Você acertar lá as 80 questões, se você não acertar o mínimo necessário lá na sua redação. E tem algumas coisas que, se você fizer, ou melhor, se você deixar de fazer, você vai zerar na sua prova, na sua redação. Beleza? Fechado? E lembrando também que você terá 6 horas para que você faça a sua prova num contexto geral. Que você responda as suas questões, as 80 questões, que você passe a limpo para a folha resposta, né, essas 80 questões, que você elabore a sua redação em um rascunho e para que você passe a limpo a sua redação. E não só isso, é interessante também que você anote, né, as suas questões que você julgou como correta, para que você confira depois. Tem que fazer isso. E não ficar pensando, ah não vou anotar, ai meu Deus, não. Sugiro que você anote, né? Porque aí nós teremos próximos passos. Fechado ou não? O que seria próximos passos? Dependendo da nota que você tirar, nós já iremos saber o que de fato você tem que fazer. Né? Dependendo da nota que você tirar, a gente vai ter estratégias. Qual estratégia? Ou a gente vai começar já se preparando para as demais etapas, ou a gente vai começar estudando para a próxima prova. O que nós não podemos fazer é parar. O que nós não podemos fazer é desistir. Fechado? Lembrando que é interessante que vocês saibam quem é esse cara que está aqui à frente de vocês, né? Aqui é um jovem, né? Era um jovem à época que eu sonhava em ser policial assim como você, e eu não tinha ninguém para me apoiar, beleza? Não tinha ninguém que pudesse falar assim, ô Alexandro, faz isso, faça aquilo. Ah, na prova você tem que fazer isso. Ah, na redação você tem que fazer isso. Ó, isso zera, isso faz isso. Ninguém. Eu tive que bater muito a cabeça para aprender, né, nas dores, no sofrimento. E eu criei esse canal para ajudar você, para orientar você. E se hoje eu conseguir, né, se hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem a missão
de ser a minha evolução, né? Então, você tem a missão de conquistar grandes feitos, assim como eu conquistei, ainda mais, porque eu estarei aqui para te ajudar e orientar você, falar, filho, filha, faça isso que vai dar certo. Filho, filha, não faça isso porque eu já bati cabeça, eu já fui reprovado algumas vezes porque eu não entendia como funcionava esse processo. Então, o ideal é que você entenda tudo isso que eu estou falando, né? Dê a devida atenção para que você não cometa os erros que, porventura, eu cometi. Fechado? E por isso que eu criei esse canal. E se você não está inscrito, que você se inscreva no canal. Fechado? Eu coloco conteúdo aqui constantemente para ajudar você na conquista desse sonho, desse objetivo em se tornar oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Beleza? Fechado? Então vamos lá. Então, após essa introdução, né, falei sobre quantitativo de questões, falei que eles só irão corrigir a sua redação se você acertar no mínimo 40 questões, tá certo? E você tem que dar uma atenção especial para a redação. Então eu sugiro, né, que você dê uma lida lá na proposta de redação. O que é proposta? Então vamos lá, pessoal. Quando você receber lá a sua prova, você vai receber um caderno de questões que estará com as 80 questões, fechou? Além disso, você vai receber um caderno, né? Ou pode estar tudo junto na sequência, mas vai ter uma parte específica que vai ser a proposta da redação. Eles darão alguns textos, 1, 2 textos, para que sirva de base para você, para que você se espelhe, digamos assim, naquele tema central que está propondo, para que você escreva de fato aí sobre a redação, beleza? Fechado? Tá certo? Então, você, com base nisso, é interessante, né? Ao menos a técnica que eu usava. Antes de começar a prova, as questões, eu dava uma lida na proposta da redação, porque automaticamente o meu cérebro, ele já iria, né, analisando, já iria lá no subconsciente, já iria trabalhando o tema, beleza? Tá certo? E aí eu seguia fazendo a prova e depois voltava para fazer a redação. Fechado? Tudo bem? E aqui, né, no vídeo de hoje, eu vou falar de forma objetiva o que zera, né? O que vai atribuir nota 0 para a sua redação. E onde é que eu pesquisei isso, né, pessoal? Onde é que, nossa, eu fui a fundo? Pessoal, eu fui a fundo lá no edital, né? Então, lembra que eu falo constantemente que nós temos que conhecer o nosso inimigo? Né? Eu tenho que conhecer o nosso inimigo. Aqui nós estamos em uma guerra, não é isso? A guerra é a gente conquistar a nossa vaga lá na Academia do Barro Branco, a sua vaga. É por isso que nós estamos aqui, beleza? E nós iremos travar algumas batalhas, e nós iremos travar a nossa primeira batalha agora em breve. E com isso nós temos que saber a regra disso aí, né? Para que a gente melhore, para que a gente dê uma atenção específica, fechado? Então, aqui eu vou projetar o edital, a parte específica do edital. Lá no item que fala sobre a prova, no item 4.2. Comecei falando aí, vou começar falando sobre ela. Fechado? Vamos lá. A prova, né? A sua redação. A redação da prova dissertativa, parte 2, deverá ser redigida, no máximo, em 30 linhas. Pô, Alex, não quer dizer que se eu escrever 32 linhas, a minha nota já vai ser 0? Não. A diferença é que, dependendo do contexto que for, né, entre a 30ª linha e a 31, 32, e tiver fazendo o fechamento de algo que seria importante no contexto geral da sua redação, você vai perder pontuação, tá certo? Então, basicamente, aí eles não vão, digamos que, analisar a partir da 31ª linha, beleza? Se for extremamente rigorosa, tá certo? Então é bom que você tome cuidado com relação a isso, fechou? E aí, vem falando aqui, ó, a partir do item 5,
será atribuída nota 0 à redação que... Então, os itens que nós formos conversar agora, vai atribuir nota 0 para você. Então, às vezes, você conseguiu, né, dar uma atenção especial para a sua prova, até você conseguiu, né, a pontuação necessária para a correção, não só para a correção, mas para ficar entre os primeiros colocados, e aí você foi lá e cagou na redação. E não pode. Lembra que tem que ter um equilíbrio? O equilíbrio eu tenho que fazer uma boa redação. A redação vale 20 pontos. E nós temos que garantir, né, o máximo possível necessário. Aí, lembrando que 1 ponto faz a diferença. 0,1 faz a diferença. Se você assistiu as minhas aulas anteriores aqui no canal, eu falo qual que é a pontuação necessária. E se você tiver 0,1, dependendo diferente, né, na diferença, você vai sair fora do certame. Então, por isso que nós temos que estudar. Nós temos que saber, de fato, o que é cobrado, o que não é cobrado. Beleza? Então, vamos lá. Aqui no 5.1. Fugir ao tema ou gênero proposto. Então, assim, como eu disse, eles irão dar 1 ou 2 textos aí, normalmente 2 até mais textos, que vão dar uma ideia central, um tema central para que você escreva a sua redação. Vão dar um tema específico. E aí você vai lá e começa a escrever algo que não tem nada a ver com aquilo que está propondo. Então, aqueles textos servirão de base para que você elabore a sua redação. Um exemplo, se estiver falando lá sobre internet, né? Se o contexto geral estiver falando sobre internet, e quando você for escrever a sua redação, você não falar nada sobre internet, você falar de qualquer outra coisa menos internet. O que vai adiantar? Nada. Vai ser considerado que você fugiu do tema e sua redação será atribuída nota 0. Beleza? Vamos lá. 5.2. Apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Então, assim, ó, nessa folha da proposta da redação, você vai colocar somente o que for necessário, o que tiver pedindo. Então, lá no meio da redação ou na lateral da redação, você quer escrever seu nome, você quer fazer rúbrica, você quer fazer qualquer coisa diferente que não é permitido. Então, não pode colocar. Vai ter o campo específico para que você coloque o seu nome, coloque suas identificações, beleza? Estiver em branco. Então, se tiver em branco, não tem nem o que falar, né? Aí o candidato vai falar, pô, eu não vi o tempo passar, eu não perdi a noção do tempo. Então, é ideal que você se preocupe com isso. Às vezes você fica lá muito tempo em determinada questão, em determinada matéria que porventura, né, você quer fazer ali por questão de honra e etc. Não, essa questão eu vou fazer, toma cuidado. Porque se você ficar perdendo muito tempo em uma matéria, em uma questão, em um conteúdo, vai faltar tempo para que você elabore a sua redação. Então, se entregar em branco automaticamente, né, vai tomar 0. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números ou palavras soltas. Então, tem gente que quer ir lá e vai ficar desenhando, né, na folha da redação, ou palavras que não têm ligação, que não tem sentido, e aí você vai perder a sua redação, beleza? For escrita em língua que não a portuguesa. Então, olha só, você vai lá e começa a escrever em, sei lá, em hebraico, inglês, francês, sei lá. A língua padrão é portuguesa, beleza? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Então, tem um pessoal que acaba não valorizando, né, pessoal? Então, é assim, ó. Não adianta ir lá e escrever garrancho. Tem que entender. A professora, né, o avaliador, ele vai ter que entender a sua letra. Se ele não entender a sua letra, como é que ele vai dar uma nota, né? Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então, tem um pessoal que não respeitam as margens. Querem escrever de qualquer forma, bagunçada. Não pode. Beleza? Tá certo?
Aqui, ó, importante, ó, apresentar 7 linhas ou menos. Então, se você escrever menos que 7 linhas, ou melhor, de 7 ou menos linhas, você vai ter a sua nota 0. 0. Ah, ô Alexandro, eu fui lá, perdi muito tempo respondendo as questões, quando eu fui ver, deu mal tempo para fazer a introdução. Então, paciência. Se você não souber distribuir o tempo, né, referente à prova, você vai ser prejudicado. Fechado? Outro detalhe aqui, ó, que é importante. Apresentar 7 linhas autorais, não copiadas da prova, dos textos apoio de modelos prontos de redação ou de outras fontes, ou menos contínuas ou for composta predominantemente por cópia de trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova. Ou seja, você vai copiar algo, né, que seja da prova ou que você acabou decorando algum trecho, sei lá, você quer recitar Camões. E aí você utiliza mais de 7 linhas. Se você mais de 7 linhas, não. Se você apresentar 7 linhas autorais, né, que você escreveu e utilizou 7 linhas, automaticamente vai ser considerado 0. Tá certo? A pessoa quer, né, pegar trechos específicos lá da proposta. Lembra que eu falei que vai ter a proposta da redação? E aí você quer copiar, né, e vai copiar 7 linhas lá da redação, da proposta. Se você copiar 7 linhas para poder dar uma engordada na sua redação, digamos assim, você vai tomar 0. Beleza? For idêntica ou muito semelhante à de outra redação, deste certame ou de outros. Então, sei lá, né? Se for uma cópia, enfim, todo mundo entendeu aí o recado, né? Apresentar formas propositais de anulação, como trechos jocosos ou recusa explícita a cumprir um tema proposto. Então, se você utilizar qualquer trecho aí negativo, né? Xingar, que não for de referência culta aí da nossa língua portuguesa, também vai ser atribuído nota 0. Beleza? Tudo bem? E é importante também que vocês saibam que cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes e quando há discrepância na atribuição das notas, o texto é reavaliado por um terceiro examinador. E se tiver ainda dúvida né, o coordenador vai corrigir, beleza? Tá certo? Vai fazer uma outra correção. O espaço para rascunho do caderno de questões é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma será considerado na correção. Então, às vezes você fez lá o rascunho e não deu tempo de passar a limpo lá para a folha oficial. E aí tem alguns alunos, candidatos que até escrevem, ó, não deu tempo de terminar, o restante da redação tá lá no rascunho. Eles não vão analisar esse rascunho, beleza? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto. Ainda que o título contenha elementos relacionados à abordagem temática, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Então, pessoal, o título, né, não será considerado. Mas toma cuidado, porque às vezes você colocar também um título que não tem nada a ver, né, pode ser que acabe surtindo algo negativo, tá certo? Então a sugestão é que você tome cuidado, né? Quiser colocar, beleza, mas não vai ser contado, fechou? Sempre será considerado o título a reprodução da frase temática fora do corpo do texto, inclusive quando não houver o espaço de uma linha pulada ou qualquer marca que indique a separação. Então, se não começou lá o texto, eles vão entender que é o quê? Que é o título, fechou? E aí algumas coisas, né? Pô, Alexandre, eu fiz a redação, minha redação foi top, acho que vou querer entrar com recurso. E aí, algumas considerações. A primeira delas, vamos lá. Redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério que avalia a expressão. Então, assim, pessoal, pode ter
você pode ter a capacidade, né, de elaborar uma excelente redação em 20 linhas. No entanto, se você fez as 20 linhas, você não terá a nota máxima, beleza? Fechou? É critério que está aqui no edital, então é interessante que você saiba a regra do jogo. Então, se for o caso, né, vai ter que aumentar mais aí, beleza? Além disso, textos muito curtos, com 15 linhas ou menos, perderão 1 ponto no critério expressão. Então, se você fizer, né, texto curto com 15 linhas ou menos, também vai perder ponto aí com o critério de expressão. Fechou? As propostas da redação da Fundação VUNESP apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para a reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Foi o que eu falei. Eles darão alguns textos, né, ou figuras para que você utilize como base. Redações compostas predominantemente por cópia desses textos motivadores receberão nota 0. E redações em que sejam idênticos trechos de cópias de coletânea sem predominância ou predominância da parafrase desses textos motivadores em relação a trechos autorais terão nota final diminuída drasticamente. Então, tudo que você copia, né, se você fizer uma menção, né, colocar lá a autoria em um determinado trecho, lá, entre aspas, e assim vai, não tem problema. Agora, se você copiar no todo, toma cuidado aí. Fechado, pessoal? Tudo bem? Então, a missão foi explicar para vocês a questão da redação. A redação é importante, você precisa dar um tempo, dar uma atenção para ela, porque se você não atingir a nota mínima, que são 10 pontos de 20 possíveis, você sequer passará aí para a próxima etapa, beleza? Tudo bem? Então, faça com carinho, faça com atenção, não faça de qualquer jeito, porque a nota dela vai ser importante para somar com a parte objetiva. E com isso, né, vai aumentar a sua nota. E aumentando a sua nota, automaticamente aumenta lá na sua classificação. Fechado? Tudo bem? Então, o vídeo de hoje foi para demonstrar a importância da redação, que você precisa fazer ela com cuidado e com carinho. Afinal, é a sua nota, é a sua vaga que está em jogo. Então, dê a devida atenção, o devido respeito. Fechado? E essa semana ainda teremos mais vídeos para ajudar você na conquista do seu sonho. Fechado? Um abraço, vamos que vamos, até a próxima. Força e honra!